Bom, no shakedown, né, da MotoGP, essa figura que você está vendo aí na tela foi o primeiro colocado, né? Isso no aquecimento pro teste, até virem depois o pessoal da MotoGP, né, exceto Yamaha e Honda, que já estavam presentes devido à questão das concessões. Deixa eu colocar aí na tela os tempos para ter uma base já, né? Para ter uma base a questão dos tempos que foram feitos no final do shakedown, dos testes em 3 dias, né? O Pedro Acosta foi o homem mais rápido a ser batido. Olho nele, hein? Até vou anotar que o tempo 1:58, 189, né? Isso no shakedown. Vamos comparar depois com os tempos da MotoGP e dele mesmo também, né? Então bora lá, começar aqui. Vamos colocar, pôr um videozinho do Pedro Acosta. Sempre é bom ver as motos em ação, né? Sempre bom ver os roncos das motos em ação, né? Pedro Acosta foi o fera no shakedown, repetindo, o shakedown é aquele treino, aquele teste antes da MotoGP ingressar, os feras ingressarem junto com os pilotos de teste e com as equipes que têm direito à concessão, né? E o Acosta então terminou o teste shakedown de Sepang como o mais rápido, né? O espanhol estabeleceu um excelente tempo, 1:58, 189 no último dia, para liderar então o Paul Espargaró da Red Bull Factory Racing por 0.066, olha só, com o novo recruta da Castrol Honda LCR, John Zarco, a completar os 3 primeiros. O Acosta, inclusive, é o substituto do Paul Espargaró, né? Apesar de algumas pequenas quedas no último dia, uma no seco na curva 11 e outra no molhado na curva 15, o Acosta da Red Bull GasGas Tech 13 KTM irão então para o teste, foram para o teste oficial do Sepang, entusiasmados com a forma como o shakedown foi, né? O tempo do 31 o teria colocado em quinto lugar na classificação do teste de Sepang do ano passado, e ainda faltam mais 3 dias, né? Os 3 dias que eu conto já para você agora na sequência. É incrível como cada ano eles conseguem baixar os tempos, né? Impressionante. No último dia, a Costa rodou com o chassi de carbono da KTM em ambas as suas motos GasGas, né? Indicando que esta é a direção que seguirão para a temporada. Será interessante ver quais novas peças a Costa vai testar, então, lá na Malásia, com a companhia do companheiro de equipe, o Augusto Fernandes, e dos dois pilotos da Red Bull Factory Racing, o Brad Binder e o Jack Miller. E por falar na equipe laranja, Paul Espargaró da Red Bull KTM Factory Racing disse num vídeo que a equipe publicou nas redes sociais que se sente muito bem na moto depois de um inverno de treinos e ver o test rider entrar em 24 em uma condição física muito melhor. Espargaró também comenta o quão bem a Costa está se adaptando à moto, já que a fábrica austríaca parece estar numa boa posição antes do teste de Sepang. Podemos ver que as fábricas intensificaram, né, o jogo da aerodinâmica em 2024. Vimos o paralama dianteiro da KTM, a asa traseira do Batmóvel da Aprilia, a asa traseira do Stegossauro atualizada da Honda e o efeito solo lateral adicional da Ducati. Tudo com os respectivos pilotos de teste executando todas essas adições no último dia. Por enquanto, a aerodinâmica é o item mais forte, né, das motos nesse momento, pelo menos até a atualização que vai ter nos próximos anos, né? Lourenço Salvadori da Aprilia Racing estava ocupado preparando alguns RSGPs com especificações do ano passado, enquanto a Trackhouse Racing se preparava para sua estreia oficial na MotoGP, com Raul Fernandes e o Miguel Oliveira prontos, né, para vestir suas novas cores na pista pela primeira vez. E a Honda e a Yamaha, bom, no dia 3, Takaki Nakagami da Idemitsu Honda LCR foi flagrado testando um braço oscilante diferente, enquanto o piloto de testes da Yamaha, Carl Crutchlow, se aventurou com um escapamento novo e mais longo em uma carroceria aerodinâmica atualizada. Além disso, Joan Mir, da Repsol Honda Team, confirmou que a moto do ano passado da Honda não estará em Sepang. A Honda está focada no pacote que tinha no teste de Valência e num novo protótipo que tem, né? Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, terminou o shakedown em P4, com John Mir, da Repsol Honda, o segundo piloto HRC mais rápido em P6. Eu estou falando, né, o Zará, daqui a pouco eu falo também do dia 1, 2 e 3 da MotoGP completa, né? Falando aqui do shakedown. Então, o John Mir
P6, logo atrás do piloto de testes da Red Bull KTM Factory Racing, Dani Pedrosa. O progresso das duas fábricas japonesas será monitorizado de perto no teste de Sepang. Estamos então curiosos e quando as informações saírem, você vai ficando sabendo sempre aqui nos nossos canais. Daqui a pouco eu conto para você. Com o teste Shakedown concluído, todos os olhos então se voltam para o teste oficial na Malásia, teste de 3 dias. E já vimos algumas peças novas, né, e intrigantes testadas entre as fábricas. Veremos mais nos próximos 3 dias? O tempo vai dizer e eu já vou contar tudo para você. Deixa eu colocar aqui na tela os tempos, então. Os tempos finais do teste Shakedown. Lembrando, né, o Shakedown foi antes do teste com todas as equipes e pilotos da MotoGP. Como eu disse já, então, o Pedro Acosta fez o tempo, esse temporal aí de 1:58,189. O Paul Espargaró em segundo, também da KTM, com 66 milésimos de diferença. O Zarco da Honda em terceiro, 2 décimos. Né? Depois o Fábio Quartararo veio ali para ser apenas o primeiro teste. A Yamaha mostrando que não está muito forte não, né? Quarto lugar, ele misturado ali com os testadores, com os novatos, enfim, Fábio ficando apenas em quarto, 2 décimos. Claro que é um tempo atingível, né? Mas em 3 dias de teste, Quartararo ficou apenas em quarto. Dani Pedrosa, Mir, Alex Rins, Luca Marini, Cal Crutchlow e o Takaki Nakagami, os 10 melhores do terceiro dia. Então tá aí, esse 31 aí na tela é a fera a ser batida. Ele se chama Pedro Acosta.